Olá, sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas. Esta semana foi difícil escolher a pintura. Recebi um pedido da Gisela Santos. Ela me pediu para que pintasse melão. E eu fiquei curiosa a respeito do pedido da Gisela. Puxa vida, por que melão? Resolvi fazer uma busca na internet para ver o conteúdo de melão na internet. Encontrei pouca coisa que me agradasse. Nas minhas pinturas, no meu dia a dia, eu realmente pinto pouco melão. O fato de eu encontrar pouco material na internet me deixou intrigada. Falei, não é que a Gisela tem razão? Realmente tem pouco material dessa fruta tão saborosa na internet. Fiz o risco, fiz um desenho. Nós vamos pintar o melão inteiro e as fatias. E essa é a pintura completa do melão. Gisela, adorei o carinho do seu comentário, me deixou intrigada. E quando eu fico intrigada, eu tenho que resolver. Então, resolvi fazer o melão que você pediu. Espero que você goste. E se você não se inscreveu, aproveite, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Vamos lá? Vamos pintar o melão? Vem comigo! Então, vamos lá. Vamos pintar o melão. O risco foi transferido. Aqui está o melão, totalmente transferido, com alguns detalhes. E vamos à pintura do melão. Como é um espaço grande, eu vou usar um pincel número 12. Vou usar poucas cores para pintar esse melão. Vou usar branco, amarelo, limão. O que eu vou fazer? Branco, vou misturar o amarelo, limão no branco e vou fazer uma corzinha nova. Olha lá, uma terceira cor, que seria o amarelo bebê. Eu vou preencher todo o nosso melão. Tinta, ó, na ponta do pincel, bem gostosinho assim, ó. Vou encher tudo mesmo, olha que delícia. Esfrega bem para a tinta entrar dentro da fibra do tecido. Tampou tudo o risco, quase aconteceu isso, ó. Mas como eu risquei um pouquinho mais forte, ó, dá para ver os traços principais do desenho, tá aqui embaixo da pintura. Com o amarelo limão puro, eu vou contornar, ó, o canto do pincel, eu vou contornar o melão que está por baixo, ó, separando as fatias. Olha, com o canto do pincel, como se eu varresse. Não precisa ser com o pincel tão em pé. Pode ver que eu não preenchi muito forte a casca dele com o amarelo mais claro. Eu coloquei um pouquinho menos, ó, aquele melão bem amarelinho, lá do Nordeste. Eu vou colocar um pouquinho aqui também, onde vai ser as sementes, olha lá. Vai acompanhando o risco, ó, no lugar das sementes, eu vou colocar um pouquinho do amarelo limão, olha só. Pode ficar meio bagunçadinho assim, ó. Olha que delícia, ó. Vai trabalhando com o pincelzinho meio deitadinho, ó. Bem solto mesmo. Vou separar aqui também. Esse pedacinho aqui, ó, vai ser o pedacinho da casca, ó. Escurecer um tiquinho. Pego sempre a tinta, ó, no cantinho do pincel, olha, vamos limpar, ó. Tá vendo? No cantinho do pincel. E aí, eu vou depositando esse pouquinho de tinta, ó. Mas não preciso de ficar com medo de que vai fazer bagunça, porque vai fazer bagunça. A gente quer essa bagunça, olha lá, ó. Fica tudo assim meio misturadinho, né? Olha que delícia. Não é bom assim de pintar? Coloca pouca tinta, ó, que aí você pode ir esfregando, que as cores não se misturam muito. Porque você tem pouca tinta para espalhar, não vai interferir muito uma cor na outra. Verdade, pode acreditar. Ó, amarelo ouro, mesma coisa. Eu vou pegar pouquinha tinta e vou escurecer um pouquinho aqui, onde vai ficar as sementes. Olha só que delícia, ó. Onde tem semente, ó, vamos lá, a gente vai vendo o risco, ó. Semente, semente, semente e semente. Então, onde estão as sementes, ó, eu dou aquela colocadinha, só para separar um pouquinho mais o desenho.
Vamos usar agora o siena natural. Com o siena natural, mesmo o pincelzinho número 12, eu vou separar bem mais, ó, com o cantinho do pincel, ó, coloco o cantinho e dou aquela deitadinha no pincel pra varrer, olha só. E o nosso melão começa a surgir. Aqui onde tem as sementinhas também, vou passar um pouquinho, ó, dar uma espalhadinha, olha só, ó, dá uma espalhadinha, vamos separar aqui. O melão é uma fruta bem clarinha, então ela combina muito bem com outras frutas, forma uma composição muito bonita o melão. Onde fica as sementes, aqui na parte de baixo, posso, ó, dar aquela esfumaçadinha. Vou colocar um pouquinho aqui também, tá? Pode ir colocando umas sujeirinhas, ó. Olha lá, não tem problema. Pode, pode, pode. Vamos colocar agora o sépia, ó, o mesmo pincelzinho meio sujinho, ó. Vou pegar, olha a quantidade de tinta, ó, mínima essa quantidade. Vou escurecer bem os cantinhos mais profundos, né? Fazer uma sombra, dar uma profundidade para um melão maior que fica por baixo. Mesma coisa aqui, ó. Tudo que tá por baixo, eu vou dar uma escurecida. Olha lá. Então, é o sépia que vai começar, olha, vou pegando, ó, só um pouquinho de tinta que tá aqui na beiradinha da tinta. Com esse pouquinho de tinta, eu vou dando profundidade. Com o verde folha, a mesma coisa, pouquinha tinta, eu vou contornar o corte do melão. Que o melão tem um tom esverdeado, onde cortou, com o pincelzinho meio deitadinho, eu vou espalhar, vou marcar onde foi feito o corte do melão, que é a parte que mais próxima da casca, mas é aquela partezinha que a gente come e não é doce. Vai surgindo o melãozinho, aquela partezinha bem próxima da casca. Posso até puxar um pouquinho. Olha como o melãozinho já vai surgindo. O sépia, eu vou colocar um pouquinho mais onde vai ter as sementes. Ó, vou dar uma escurecida na parte das sementes. Colocar a tinta, ó, no canto do pincel e vou dar umas batidinhas. Olha que delícia que vai ficar esse melãozinho. Aqui também, ó, onde fica o umbiguinho, né, do melão, ó, com o cantinho do pincel, eu vou escurecer um pouquinho. E o nosso melão já tá com cara de quase pronto. Com o amarelo limão, olha só, eu vou escurecer aqui o contorno dele, eu vou definir um pouquinho mais com o amarelo limão puro, olha lá, ó, tinta no lado do pincel, eu vou deslizar essa tinta, olha só, na parte que fica no fundo, né, do melão. E aqui as partes mais baixas, amarelo limão puro. Agora, olha, pega uma quantidade bem molhadinha, o outro lado sem tinta, esse lado, o lado de cima com tinta. E aí, é só deslizar o pincel, olha, ó. Deslizei. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, já numa posição diferente. Olha a mão como que segura o pincel, né? Aqui, ó, eu segurei assim. Aqui agora eu mudo, olha o apoio da mão, né? Como a mão apoia o pincel. Que aí você coloca, olha, e desliza, você vira a munheca. Tem que desmunhecar. Pode desmunhecar. Puxa e puxa, ó. Sempre desliza, né, o pincel.
deslizando o pincel. Muda a forma de segurar o pincel, olha. Tinta sempre, ó, pro lado de cima. Então, olha lá, tô definindo esse contorninho, olha. Ó, aqui já mudei. Agora a mão, ó, fica como se eu estivesse segurando um lápis, né? Uma caneta para escrever. Nosso melãozinho vai surgindo. Vou fazer um pouquinho mais daquele amarelo clarinho, que é o branco com o amarelo limão. Olha, ó, o amarelo bebê bem clarinho, mistura bem, tiro o excesso, limpo o pincel. Com esse amarelo clarinho, eu vou pegar tinta, ó, varrendo, olha, tá vendo? E aí eu vou clarear a parte superior do melão, que seria aonde ele recebe um pouco mais de luz. Olha, é o que vai separar o melãozinho. Vai separar os cortes, né, do melão. Aqui, vou dar uma clareadinha, olha só. Ó, que você coloca a tinta no canto do pincel e você dá aquela varridinha. Olha, tinta no canto, ó, vou inverter o pulso, ó, da mesma forma, né? Dessa forma aqui, ó, eu passei como se eu segurasse uma caneta, né? Como se eu segurasse o lápis, né? Agora, quando eu vou fazer aqui, ó, eu inverto a mão, olha lá. Seguro assim e agora seguro assim. Então, ó, vou clarear também esse contorninho aqui, ó. Olha lá, vou iluminar. Dou uma baixadinha de leve no pincel e esfumaço. Olha, abaixo, ó. Você apoia mesmo o pincel, ó. Veja como fica definido. Pego a tinta, ó, varrendo, peguei no cantinho e vou colocar assim, ó. Olha lá. E venho dando uma varridinha. Pego uma quantidade, ó, pequena e dou a varridinha. Que aí eu vou fazendo o brilho do corte. Esse melãozinho aqui, ó, ele também tá cortado, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Tudo com esse pincelão, ó, com o canto do pincel, eu vou dar a varridinha, ó, vou varrendo. Não mistura muito, não pressiona muito para as cores não misturarem muito. Olha lá, o canto virado, né, para baixo, ó, eu pego a tinta e aplico. Olha só, o melão vai surgindo com o pincel número 6, ó, bem cortadinho. Por que um pincel bem cortadinho? Para que eu faça, ó, os quadradinhos aqui que vão dar o corte. Então, são 2 risquinhos, olha lá. Um é lá, outro é cá. E aí, eu puxo. Aí, eu vou ter, dessa forma, ó, eu tenho o corte do melão, a largura da fatia, ó. 2 risquinhos, ó. Um aqui e outro aqui. E aí, eu puxo, olha. Aí, eu vou formando o quadradinho aqui, a largura da fatia do melão. Então, ó, para ficar fácil, ó, 2 risquinhos, um para lá, um para cá. E aí, pegando, ó, pouquinha tinta, né, eu faço o fechadinho aqui, ó. Eu fecho o melãozinho, puxando para baixo, ó, dando uma esfumaçadinha. Vou fazer a mesma coisa, ó, desse lado, ó. 2 risquinhos e puxo. Não precisa ficar tão certinho isso. É uma pintura, não? Sempre lembrando que é uma pintura, não é uma foto, é uma pintura impressionista. Você tem a impressão que é um melão, não? E se você tem a impressão que é um melão, é um melão. E aí, eu vou clarear aqui também, ó, o contorno da casquinha, olha só. Vou tirar o excesso de tinta do pincel e dar uma leve esfumaçadinha. E aí, você vai tendo a fatia do melão, né? Separando.
Olha lá como fica separadinho. Pega a tinta e dá aquela varridinha. Olha só, somente para separar a fatia do melãozinho. Olha só. E o nosso melãozinho tá praticamente pronto. Com o amarelinho ouro, eu vou dar uma marcadinha, um pouquinho só, na casquinha, olha só. Pega pouquinha tinta, tira o excesso aqui na tampinha mesmo. Coloquei o amarelo ouro, olha lá, em todas elas, né? Todas. Vou dar uma batidinha, um pouquinho assim de amarelo ouro, aqui onde vai ser as sementes do melão. Com o sépia, o mesmo pincelzinho, eu vou escurecer um pouquinho mais essa parte do melãozinho cortado. Escurecer aqui também, olha lá, ó, com o cantinho do pincel, né? Esse melãozinho, o melão que fica aqui atrás, vamos escurecer o cantinho, a partezinha, né, que fica mais atrás, tudo que fica atrás, eu posso escurecer um pouquinho mais com o sépia, olha lá, fica bem escurinho. Com o verdinho folha, eu posso dar uma retocadinha. Aqui também, olha, né? Na parte que é a casquinha, né? O verde da casca, aquela contornadinha, aquela casquinha que a gente não gosta, olha. Dá uma puxadinha, né? Pra imaginar esse melãozinho cortado. Com siena natural, tinta na pontinha do pincel, eu vou dar umas marcadinhas, olha só, siena natural, ó. Dá umas batidinhas, umas batidinhas mais largas, outras deitadas, ó, pode fazer puxadinho. Essas batidinhas vão ser as sementinhas do melão, olha. Então, aqui aonde tá a sementinha, ó, com a ponta do pincel, eu vou marcando, ó, vou fazendo, insinuando a sementinha do melão. Ó, tem bastante tinta, tiro o excesso. Com o sépia, eu vou fazer a mesma coisa, ó, somente alguns pontos mais escuros. Coloco só a pontinha e dou umas marcadinhas, ó. Se ficar muito forte, a gente tira o excesso, que essa batidinha, ó, vai ser as sementinhas. Com o branco e o siena natural, vamos fazer aqui, ó, um amarelinho ocre. Poderia até fazer lá no meu azulejo, né? Olha lá, um amarelinho ocre. Tiro o excesso. E aí, ó, só com um ladinho, deixa eu limpar o pincel. Limpo o pincel. Com o amarelo ocre, eu vou bater e puxar, ó, fazer as sementes, iluminar as sementes do melão, ó. Bato e puxo, seria, né? O amarelo ocre, eu misturo, muitas cores eu vou misturando. Pode usar amarelo ocre, o areia também dá certo. Olha lá, ó, fiz as sementinhas, ó, tudo bagunçadinho. Eu posso até fazer de conta que caiu uma ou outra, né? Com o branco, eu vou dar alguns toquezinhos, pouquinho, ó, iluminando essas sementinhas, olha. Uma ou outra te faz mais clarinha, pode pôr muito não, tá? Só um tiquinho. Continuando com o branco, ó, com o pincel número 8, ó, um pouquinho maior, eu vou iluminar o melão, vou colocar luz, né? Com o cantinho do pincel, ó, coloco o canto e espalho. Mesma coisa aqui, ó, com o canto do pincel, ela pega a tinta, ó, no canto do pincel, viro para baixo e dou uma espalhadinha, né? Olha, aqui também, vamos iluminar aqui, ó, só um tiquinho, né? Posso iluminar aqui também, vamos tirar o excesso, ó.
você vai iluminando. Aqui, ó, nesse espaço que contorna a semente, ó, com o cantinho do pincel, eu coloquei a tinta e agora eu espalho essa tinta. Olha, coloca a tinta no cantinho, dou uma encostadinha e puxo, ó, varro para fora, né? Mesma coisa nesse contorninho. Olha só, puxei e varri. Mas ficou apetitoso esse melãozinho. Mas ficou apetitoso. Vamos pegar um pouquinho de amarelo aqui. Vamos fazer aquele amarelinho. Seu amarelo bebê, né? Fica chique com amarelo bebê. Vou colocar um pouquinho do amarelo bebê aqui. Olha, ficou legal. Olha só. Com o branco também, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, nesse contorninho. Olha só. Olha a posição da mão, né? Mãozinha assim e assim. Vira a mão, né? Olha. E assim está colocada, né, a luz. Esse branco, a tendência dele é ele suavizar à medida que vai secando. Vou colocar um pouquinho mais aqui. A gente vai cutucando, cutuca aqui, cutuca ali. É aqui, ó, onde você vê que vai secando, né, que fica muito misturadinho, depois você pode vir e dar uma retocadinha. Gisela, esse é o melão, um melão inteiro, né? Tirei uma fatia dele. Espero que você tenha gostado. E se vocês gostaram, já sabe, comente, compartilhe, se inscrevam no canal, deixe o seu like. E se puderem, visitem os anúncios. O canal Maricélia Pinturas agradece.